A parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cerrado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Você já deve ter ouvido essa pregação aqui na Missão Vida umas 400 vezes, né, irmão? Quem gostava muito de pregar essa pregação aqui, de falar sobre ela, que eu gostava muito, que explanava ela muito bem, era o pastor Clésio, um grande pregador da palavra de Deus. Muito maravilhoso essa palavra. Então aqui, esse homem tinha 2 filhos. E um filho resolveu pedir uma parte dos seus bens e ali foi embora daquela casa. Seu pai não o prendeu, deu o que era dele e ele foi embora, e ficou um filho trabalhando ali nas posses ali do seu pai. E o outro foi, e no país que ele estava veio grande fome. E ele ali se agregou ali a um homem, começou a trabalhar cuidando de porcos, né? E ele ali com fome, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E ele começou a passar fome, necessidade, acabou seu dinheiro. A Bíblia diz que ele gastou seu dinheiro com meretrizes, na farra, em vários lugares, gastando dinheiro à torta e à direita, sem pensar no futuro, sem pensar em nada, só nos prazeres da vida. E ele vendo aqueles porcos comendo ali aquelas alfarrobas, a Bíblia diz que ele se lembrou, ele caiu em si. Caindo em si, ele deu tipo um estralo na alma dele.
que fez ele mudar de vida e de pensamento. Ele, poxa, eu estou aqui estou com desejo de comer comida de porco, e meu pai, que é rico, tem muitos empregados, eu vou atrás de meu pai. Nem que eu trabalhe para ele como um empregado dele, mas eu vou voltar para minha casa. Porque ele sabia que na casa dele ele seria bem o quê? Tratado, né? E ele conhecia seu pai. E ele foi, e chegando perto do pai dele, ele disse: ó pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ali o pai dele, aqui a Bíblia fala que seu pai já está levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. O seu pai já estava esperando ele no caminho. Então quer dizer, aquele pai daquele rapaz que pegou toda a sua fortuna e fugiu e saiu para regalar na vida, tinha a mania de ir no portão ver se o filho dele vinha. O tamanho era o amor daquele pai para com aquele filho. O pai dele não estava preocupado no dinheiro que ele levou para gastar. Para ele não fez diferença aquele dinheiro, mas fez diferença e deu saudade e deu vontade de cuidar do filho dele, preocupado com a vida do filho dele, que pegou aquele dinheiro e saiu e foi embora, no sofrimento que aquele rapaz estava passando fora. E tanto era o amor, tanto era o carinho daquele pai para com aquele filho, que ele ia ver muitas vezes ali no portão, na redondeza da sua fazenda, se o filho dele estava vindo. E olha o que a Bíblia diz: e levantando-se, foi para seu pai, o menino, o rapaz. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O pai dele já estava esperando. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pensamento do filho era que ele fosse ser tratado como o quê? Um empregado. Pelo menos que ele pudesse comer o que os empregados daquele pai ali estavam dando para os seus funcionários. Mas tamanho era o amor, tamanho era o carinho, tamanho era o amor de pai para com o filho, que aquele homem ali correu e abraçou o seu filho, e a Bíblia diz que ele o beijou. Tamanho era o amor que ele sentia pelo seu filho. E a Bíblia diz que trouxeram roupas novas para vestir aquele rapaz, trouxeram um anel, colocaram no dedo daquele rapaz, aonde ele, veja bem, roupas novas, quer dizer que ele não estava com roupas adequadas para chegar perto do seu pai. Ele passava necessidade, estava sujo, andava como um mendigo na rua, andava como um pobretão, sem dinheiro. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, ele cuidava de porcos. E ali aquele homem já trocou as suas vestes, ali ele já mudou a sua aparência. A Bíblia diz que ele colocou um anel no dedo do filho. Anel é sinal de autoridade, já deu autoridade. Aquele pai, tendo autoridade, já deu autoridade àquele rapaz sobre aqueles bens, sobre aquelas posses, sobre aquela fazenda, sobre onde ele era dono. E a Bíblia diz que ele mandou matar o novilho, o mais gordo, o mais forte, o mais saboroso ali novilho, para que eles pudessem se alegrar. Tamanha a alegria daquele pai. Alegria porque o filho dele estava perdido. Ele estava sem esperança ali, olhando para ver todos os dias se aquele filho ia voltar. Ele estava perdido. Mas a Bíblia diz que ele retornou à sua casa. E ali a Bíblia também relata que o filho que morava ali naquele lugar, filho daquele pai, mesmo irmão daquele que foi embora, que ele se indignou. Ele já vinha longe e ouvindo aquele barulho de dança, de música, de povo rindo, alegre, festejando, e pergunta para um servo: o que está acontecendo aqui? E o servo disse o quê? Seu pai mandou matar um novilho porque o seu irmão chegou, seu irmão estava perdido e voltou. E ele foi reclamar, aquilo ali foi mal aos olhos dele. Mas por que foi mal aos olhos dele? O que ele estava prestando atenção, o que tinha no seu coração ali para ele se achar que aquilo era mal?
ele prestava atenção no dinheiro. Ele sentiu inveja. A Bíblia não relata que ele sentiu inveja. A Bíblia não relata que ele estava preocupado com dinheiro. Mas essas coisas influenciam na posição que ele tomou perante o seu irmão. E ali ele foi conversar com seu pai, e ele falou: pai, eu estou há quanto tempo com o senhor não me desse nem um cabrito, nem um animal para eu me alegrar. E ali o pai dele fala para ele, fala assim: não, tudo que eu tenho é seu. Tudo que é meu é seu. Seu irmão estava perdido, mas ele voltou e eu achei. Amém, irmãos? Amém. O que acontece na nossa vida? O que nós pensamos quando lemos esse texto? Nós vemos que Deus nos ama. E nós estávamos perdidos. Sem Deus, sem Jesus. E a Bíblia diz que quando esse rapaz sentiu um estalo, alguma coisa mudou dentro dele. Deus muitas vezes nos dá esse estalo na nossa alma. É por isso que você se vira para Deus. Isso vem de Deus para você se firmar em Deus, para você buscar a Deus dentro de você. Uma coisa que acontece o quê? Dentro da gente, onde Deus move o nosso coração, aonde Deus vê o sofrimento da nossa alma. E aquele homem ali estava sofrendo, irmãos. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, ele estava desejando de comer as alfarrobas daquele porco, desejava comer aquilo, comida de porco, porque ele passava necessidade, ele passava fome, ele tinha ali o seu sofrimento. E muitas vezes nós sofremos, irmãos. Quando nós estávamos sem Cristo, nesse mundo aí que jaz do maligno, nós sofríamos, passávamos por problemas, sofrimentos, agonias, e sempre faltando dentro de nós alguma coisa que nos trouxesse esperança, alguma coisa que nos levasse para frente, nos levasse a prosperar, nos levasse a uma vida espiritual sadia, uma vida sadia. E Deus nos despertou. É por isso que nós estamos aqui. Não importa o lugar para onde Deus te despertou, mas Ele quer o seu futuro melhor. Ele quer que você se regozije com Ele. Alegria no Senhor. A palavra de Deus diz nesse final aqui desse texto que eles se regozijavam, eles se alegravam, porque aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava longe de casa voltou para casa. Isso acontece quando nós voltamos para Cristo. E isso acontece quando nós nos reconciliamos com Jesus. E a pessoa às vezes fica preocupada, né? Uma das necessidades desse homem era passar necessidade. E muitos estão com Cristo hoje, e Deus fala para você e para mim: tudo que eu tenho é seu. Você tem todas as coisas em Cristo Jesus. Você tem alegria, você tem dinheiro, você tem crescimento espiritual, você tem uma vida de bondade, você tem uma vida de amor, uma vida que vai frutificar. Então, não é só voltar para Cristo também, é nós continuarmos com Cristo. Às vezes a pessoa estava com Cristo, tinha toda aquela riqueza e saiu para o mundo e perdeu toda aquela riqueza, toda a presença de Deus, toda a alegria, toda a fartura com Cristo, toda a comunhão que você tinha com Jesus, com seu Pai. Deu um estralo, você voltou, falou: vou voltar para Cristo, vou buscar Deus de novo. E volta, Jesus te esperando, Jesus pronto para te abençoar, alegre, feliz porque você voltou, te abraça, te beija, e você retorna à sua casa do seu Pai. Esse texto quer dizer isso: voltarmos para Jesus, esquecermos de Jesus e nos lembrarmos de Jesus, saindo da casa de Deus, mas também no estralar de dedos, voltando para a casa de Deus. E isso mostra o grande amor que Jesus tem por nós.
de nos receber. E Ele que faz você voltar e Ele ainda que te recebe. E Ele que te abençoa. Não pense em sair da casa de Deus. Não pense em deixar Deus de lado, seu Pai amoroso, que cuida de você, que tem agido na sua vida, que tem cuidado de você. Ele está sempre pronto para te amar, sempre pronto para te receber. Não pense igual esse homem, eu vou trabalhar mais ou menos ali na casa de Deus, não. Jesus te traz de volta, Jesus coloca um anel no seu dedo de autoridade, Jesus te dá todas as coisas que Ele tem para você. E você é como filho dele, você não é empregado, você não é escravo de Jesus, você é filho dele, você tem todo o direito, é herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus te ama, Jesus cuida de você, Jesus tem agido na sua vida, nunca deixe Jesus de lado. Como um estralo, todos nós voltamos para Jesus, graças a Deus, que a misericórdia do Senhor tem cuidado e tem agido de nós. Fique de pé, irmãos, vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o Senhor sempre espera o melhor de nós, o Senhor sempre quer fazer o melhor em nossas vidas. E às vezes nós erramos contra o Senhor, deixamos o Senhor de lado, deixamos o Senhor e queremos fazer o que nos dá prazer, o que nos apraz, o que achamos melhor, mas sabemos em nossos corações que estamos errados, Senhor. O Senhor tem a prioridade em nossas vidas, Pai. Perdoa todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os pensamentos, ó Deus, que não vêm do Senhor. Pai, que nós possamos focar a nossa vida, Pai amado, no Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossos corações. Tira de nós todo eu, que o nosso eu venha diminuir e o Senhor venha crescer em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe. O Senhor nos dá o melhor. E Jesus Cristo é o melhor que nós temos. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.